Olá, meus amigos, tudo bem? Eu mais uma vez aqui com vocês no nosso podcast, mais um dia de uma série de novidades que a gente vai trazer para vocês. E olha só, se você não segue, já aproveita para seguir, compartilhar, porque no nosso podcast nós vamos trazer muita novidade. Nós temos trazido coisas boas sobre os Estados Unidos, sobre imigração, sobre documentação, e cada dia a gente tem trazido uma novidade muito boa que vai ajudar você a resolver um problema seu na sua vida. Não tenha dúvida. Fora que o bate-papo é descontraído, legal, você vai conhecer pessoas novas e vai ser muito bom e muito útil para você. E não sendo diferente, hoje eu quero trazer um convidado super especial e tem muita coisa para contribuir para a gente, mas assim, uma infinidade fora uma experiência muito grande. Eu quero convidar aqui nosso amigo João Paulo para que ele, primeiro, se apresente, né? E também você possa entender de que forma ele pode contribuir com a gente. E a gente vai abrir aqui um bate-papo. João, primeiro, eu quero te agradecer aqui pela sua presença, aceitou o nosso convite, né? Aqui, para você que não sabe ainda, caiu de paraquedas. O que eu estou fazendo nesse podcast? Eu sou Libério Pimentel, seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Nós trabalhamos para que você tenha um bom resultado no seu investimento aqui nos Estados Unidos. Então, você já me conhece, agora você vai conhecer um pouco do João Paulo. Se apresente, meu amigo. Bom dia, Libério. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e participar do seu programa de podcast. Legal, obrigado. E poder contribuir, poder compartilhar a experiência, um pouco da experiência, um pouco do que eu aprendi aqui também, nesse país. Poder ajudar pessoas e agregar muito na vida de algumas pessoas. Eu sou de São Paulo, não da capital, sou da Zona Leste. Eu tenho 26 anos que eu moro aqui, sempre em Orlando. Um bom tempo, hein? Um bom tempo. Legal. Consegui trazer o meu filho para cá. Hoje eu tenho meu filho, minhas duas netas e minha nora e minha esposa também. E ao longo desses 26 anos, eu pude realizar alguns sonhos, algumas conquistas aqui. Eu não vim com pretensão de vir para cá e ter e ser o que eu tenho e o que eu sou hoje. Eu vim sem essas pretensões e pretensões mínimas, né? Mas Deus me colocou pessoas e me colocou em lugares que me ajudaram muito a eu mudar os meus planos, né? Então hoje, graças a Deus, eu tenho tripla cidadania, né? Brasileira, americana e... Brasileira, italiana e americana. Meus avós, os dois avós dos dois lados, pai e mãe, são italianos. E eu também tirei minha cidadania italiana por vaidade. Porque eu queria que meus pais tivessem a cidadania italiana para conhecer aonde os pais dele, os meus avós, nasceram na Itália. Mas, infelizmente, eu perdi meu pai em 2004 e minha mãe em 2015 e não pude realizar o sonho deles. Mas acabei realizando o meu no Natal de 2022 para 2023, quando eu fui para a Itália. Mas eu não conhecia onde meus avós nasceram. Mas não vai faltar oportunidade. Muito bem, então eu, ao longo desses 26 anos, eu construí algumas conquistas aqui. Trabalho, né? Como todo mundo que chegou aqui há muito tempo, né? Todo imigrante, né? Imigrante. Tem uma história boa para contar, né? Sim, eu batalhei bastante aqui, passei por situações assim, não de dificuldade, mas de trabalho. De desafio. Né? Que eu não esperava fazer o que eu tive que fazer aqui. Comecei numa companhia de locação de carros, como driver. Deixa eu te cortar um pouquinho. Conta pra gente assim, porque isso é bem interessante, a gente entender
por quê? De onde que surgiu essa transição, assim? Eu morava em Brasília e decidi vir para os Sim. Estados Unidos. Você morava em São Paulo e veio parar nos Estados Unidos. Como é que foi essa transição? O que te motivou? Ou família? Sim. O que aconteceu que você veio parar aqui nos Estados Unidos? Começou assim, eu era mergulhador no Brasil e eu queria mergulhar em Cozumel. Onde é Cozumel? Cozumel fica aqui nas Ilhas Caribenhas. Ah, legal. Né? Aham. Perto de Bahamas. Bahamas, ali pra baixo. Né? Aham. Essa área aí, Aruba e tal. E eu tinha um primo que já morava aqui nos Estados Unidos há muito tempo e morava aqui em Orlando, em Hunters Creek. E eu ligava para ele, o Elcio, que é lá de Brasília. Elcio, eu quero ir para aí e tal, mas eu queria ir para Cozumel. E para ir para Cozumel, você tem que descer em Miami, pegar um voo em Fort Lauderdale para ir. Ah, é obrigatório? Você não legal. consegue Você não ir consegue lá, parar. a não ser que você vá pelo México. Entendi. Aí ele falou, por que você não vem aqui em casa? Acabei de comprar uma casa, tem 3 meses, ninguém conhece, vem aqui. Em Hunters Creek? É. Eu morei em Hunters Creek. Isso em 98. Aí eu fui lá na casa e ele falou, por que você não vem morar aqui? Eu falei, rapaz, eu vou pensar nessa possibilidade. Voltei para o Brasil, eu tinha uma pequena agência de propaganda. Mas você veio sozinho? Sozinho. Tá. Eu tinha uma pequena agência de propaganda na cidade, Uhum. que chama Suzano, que é São Paulo. Suzano, São Paulo. Aí fui lá e me programei. Falei, eu vou para os Estados Unidos. Mas eu queria ficar aqui pouco tempo. Não queria ficar aqui muito tempo. E aí eu vim para a casa do meu primo. Vim morar com ele. E a cultura aqui era diferente. Até eu entender, ficou meio complicado, porque eu tive que pagar para morar com ele, né? E quando ele ia de Brasília para São Ele não Paulo, pagava nada. Não pagava nada. Isso que estranho, né? E aí eu acabei tendo que dividir muita coisa com ele aqui, foi legal. Isso foi um bom aprendizado. A E cultura nova, né? E ali eu falei, bom, então eu preciso ter alguma atividade aqui. Aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa companhia no aeroporto como driver da National. Depois eu fui trabalhar como de dishwasher num restaurante brasileiro em Winter Park. Lembra do nome, não? Ele existe, esse restaurante Existe até hoje, no Winter Park? Lá em Winter Park. Ele fica em frente, exatamente na esquina, em frente à Igreja Católica e em frente ao Panera Bread. Exatamente esse. Só que ele está muito bonito hoje. E ele era de um brasileiro. Mas não é brasileiro mais. Não é. Reformaram tal, ao longo desses anos. E aí eu tinha o meu primo mais novo e tinha um amigo dele, um rapaz novo. Quando você veio com a família? Sozinho. Veio sozinho? Literalmente sozinho. Deixei a minha ex-esposa lá. Uhum. E meus filhos. E aí esse amigo do meu primo, menor, sabia que eu tinha uma atividade esportiva no Brasil, falou assim, e eu queria trazer meu filho para cá, para estudar e jogar voleibol. E aí eu fui numa instituição que o rapazinho me levou e fui conhecer a instituição, que é uma instituição de esporte amador. Ela chama AAU, Amateur Athletic Union. E lá eu perguntei, escuta, tem algum clube de voleibol aqui? Tem alguma referência de voleibol? E aí a diretora me falou, tem sim um clube aqui. Aqui não é um clube, ela falou. Uhum. Aqui é só uma instituição que promove. Uma dúvida de leigo. Sim. Tá? É porque eu estou imaginando sua história. Sim. Você já falava inglês na época? Não. Eu tinha feito escola de inglês no Brasil, mas se você não pratica, tem o hábito, não, você sim. perde. E como é que você se virava assim? Algumas coisas eu entendia e outras eu pedia para alguém me ajudar. Sim. Então, quando eu fui nessa instituição, meu primo falava inglês, o meu primo menor falava inglês, o outro rapazinho também, porque eles estudavam high school, né? E aí ela falou, aqui não é um clube, aqui é uma instituição, mas eu vou te apresentar um clube aqui em Orlando e você vai lá e se apresenta. Aí me falou que era na McLeod e tal, e era um warehouse pequeno,
E ali tinha 3 quadras de voleibol. Mas na época você já jogava? Não, você era árbitro. Eu fui árbitro de voleibol 20 anos. No Brasil? No Brasil. Sim. E ali eu fui um árbitro de destaque, Legal. graças a Deus. A escola que a gente tem no Brasil de voleibol, de arbitragem, é muito boa, porque o Brasil sempre vai para as finais, etc. Bom, fui lá no clube. E chegando lá, tinha um pessoal batendo bola e aí um rapaz venezuelano me recebeu. E eu me apresentei para ele, falando meu espanhol, né? Portunhol. Portunhol. Aí ele falou, espera, daqui a pouco vai chegar a dona aqui. E quando a dona chegou, ele me apresentou, ele falou, esse rapaz aqui é brasileiro, é árbitro de voleibol no Brasil e tal. E ela falou, que bom. Você não quer vir apitar um jogo aqui a semana que vem? Eu falei, meu Deus. Oxi. Eu não tenho nenhum apito. Ela falou, eu te vendo. E a única coisa que eu trouxe do Brasil para cá... Ela falou, te vendo, tipo assim, welcome to America, né? Que tudo é pago, né? Tudo. Aqui a única coisa que eu trouxe do Brasil foi o meu tênis branco, que um amigo meu tinha trazido do Japão, porque o nosso uniforme naquela época era totalmente branco. Totalmente. Parecia um médico na quadra. Então eu trouxe o meu tênis e aí ela falou, você pode vir a semana que vem? Aí eu fui. E aí ela falou, então, você vai apitar o nosso jogo aqui, era feminino. Você começa como segundo árbitro no primeiro set. Depois no segundo e terceiro você sobe, você vai ser o primeiro. Só que aí eu vi que tem alguma coisa errada, uns sinais assim. Eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo que sinal que essa mulher está fazendo. Depois... Que teoricamente é universal, né? Não. A regra da América Latina, Europa, é a regra internacional. Aqui é a regra americana, porque nós não temos aqui nos Estados Unidos uma liga profissional como existe na Europa e no Brasil. Então as regras são diferentes. Aí no segundo set, eu fui entender mais ou menos o que era aquele sinal que ela fazia. E aí eu peguei a mãe ali, e aí teve o terceiro, o quarto e o quinto set. Quando acabou, o assistente técnico dela, que é porto-riquenho, veio conversar comigo. Perguntou de onde você é, né? Pô, que arbitragem maravilhosa e tal. Eu falei, sou brasileiro, fui árbitro no Brasil. Ele falou assim, elas gostaram de você, as duas donas. Eu falei, então pergunta para elas se tem algum torneio aqui que eu possa ver, né? Aí elas falaram assim, não, nós temos sim, a gente queria convidar você para apitar uns 2 jogos lá na Disney. Eu falei, meu Deus. Na Disney? Eu não vim para cá com essa intenção, e olha o que Deus está me abrindo aqui. Que legal. Aí nós fomos, aí teve um check-in, teve a apresentação do evento, e tem o check-in, tanto para técnicos, atletas e para arbitragem. Aí eu fui no check-in encontrar com ela, junto com esse rapaz que eu tinha acabado de conhecer. E ele era um fenômeno em Porto Rico. Ele foi um levantador em Porto Rico muito, muito importante lá. E aí eu chegando lá no check-in, ela falou, olha, quero você amanhã, aqui 8 horas da manhã. Camiseta polo branca, sem propaganda. A calça tem que ser azul, navy, não pode ser jeans. Cinto preto, meias brancas, tênis branco, não pode ter propaganda. E eu falei, só tem o apito que ela me... E o tênis que eu trouxe do Brasil. Que já era no padrão, né? Aí eu falei, e agora? Vou ter que sair para comprar, eu não tenho essa roupa aqui. E era tarde da noite, eu não sabia o que fazer. Eu liguei para ele, Tito, que virou um irmão meu. Falei, Tito, liga para elas e fala que eu não vou poder ir esse horário, porque eu não tenho uniforme, eu vou sair para comprar amanhã cedo. Ele falou, onde é que você mora? Eu falei, eu moro em Hunters Creek. Ele falou, me dá 1 hora que eu estou aí. Ele chegou com um cabide, juro por Deus, ele chegou com um cabide, com a camiseta e a calça, e era do meu tamanho. Até hoje, a gente tem o mesmo corpo, o mesmo estereótipo. E eu fui apitar, pensando que eu ia apitar 2 jogos, apitei mais de 40. Na Disney? Na Disney. Uau! Na época eram 6 quadras e 3 no mezanino. 70 árbitros, 50, 70 árbitros. E aí, brasileiro. Aí eu comecei a me enturmar.
E, graças a Deus, a diretora desse evento... E aí começou a estudar inglês? Não, nunca estudei. Aqui, não? Não. Foi na raça? Foi só convivendo com porto-riquenho e americano. E aí, ali eu comecei. Essas duas mulheres que eram donas do clube me ajudaram muito aqui. Aliás, elas são... meu filho trabalha para elas. Bom, enfim, entrei como árbitro aqui durante 22 anos. E eu fui o primeiro árbitro brasileiro a trabalhar como árbitro americano, porque eu fui árbitro americano com cidadania brasileira. E em 2010 eu recebi um prêmio. Foi o primeiro árbitro na história da Disney a receber um prêmio. E aí eu segui até 6 anos atrás. Eu decidi parar o meu ciclo. Com 42 anos de ciclo, aí eu parei. Nesse ano de 2016, eu conheci uma pessoa que me introduziu na área de certificação digital, porque eu também não sabia o que era. Esse assunto é um assunto assim... Ele é o assunto do podcast. É o assunto do podcast. Você chegou até aqui, não sai mais, porque daqui em diante, vou te falar, tem muita informação. Inclusive, eu vou contar sobre isso, mas eu vou deixar o João... Aliás, eu quero parabenizar pelo nome. Meu filho é João também. Acho o nome maravilhoso. Meu é João Paulo. Né? Meu é João Henrique, meu filho. Meu nome é João Paulo Santa Sofia. Santa Sofia. Isso. E não existe outro no mundo, só eu, exclusivo. Exclusivo. Mas então, eu em 2016 conheci uma pessoa e ela trabalhava com a certificação digital no Brasil. E ela falou assim, por que você não faz isso? Que até então nem era conhecido, assim. Ninguém sabia. Ninguém sabia como funcionava. Eu só trabalhava como árbitro. Entendi. Viajando os Estados Unidos inteiro aqui. Sério? E aí eu fui me capacitar para ter a minha certificação, ser um agente de registro de certificado digital. Sim. E aí em 2017, final de 2017, então, a gente criou um posto de atendimento aqui em Orlando. E era o único posto de atendimento dos Estados Unidos. E na Europa não tinha ninguém fazendo isso. Caramba! E como eu tenho tripla cidadania, então eu pude... Você conseguiu ter acesso a todos os... Me chamavam para ir a alguns países. Canadá, eu fui várias vezes. E aqui nos Estados Unidos, viajei em vários estados aqui. Então, aí eu comecei a me capacitar na área de certificação digital. E isso junto com a arbitragem? Aí eu tive que parar. Não dá para conciliar, porque eu tinha que viajar bastante. Entendi. Aí a arbitragem eu parei mesmo, tem 6 anos atrás. Entendi. Né? Porque eu achei que era o final do meu ciclo, parei por cima, né? Não parei por baixo. E aí daria para continuar, né? Mas aí daria, mas cansou, é muito cansativo, sabe? Aqui eu cheguei a apitar 12 jogos em um dia só. É estressante, você não se alimenta direito, fica muito tempo em pé, muito barulho, né? De apitos e aquela gritaria. Sim, eu já assisti jogo. De torcida. E das próprias atletas e tal. E aí chega uma hora que cansa, né? E eu falei, bom, meu ciclo terminou e eu tenho minha atividade profissional, que é o que me sustenta, eu vou continuar. E o voleibol, a arbitragem, eu não quero mais. E aí eu comecei com o cartório. Eu criei uma empresa chamada Cartório Ideal. Legal. Que não é um cartório. Não é um cartório, mas o nome já é maravilhoso. Da empresa, né? Cartório Ideal. Que é uma empresa que presta assessoria cartorária, né? E dentro dela... Eu tenho uma dúvida, que eu acho que muita gente tem essa dúvida, principalmente quem mora aqui nos Estados Unidos. E essa dúvida também, se você mora no Brasil, você vai conseguir tirar essa dúvida. Eu tenho um primo, inclusive, que é tabelião, né? Muito, muito bem sucedido, num cartório em Salvador, na Bahia.
Abraço, Suziel, meu primo. Mas assim, qual é basicamente a diferença hoje de um cartório no Brasil e o serviço notário aqui nos Estados Unidos? Bom, o cartório no Brasil tem o seu oficial, que é o tabelião oficial, ele tem que ter um substituto, e ele tem os escreventes cartorários, que tem alguns poderes. O escrevente é que faz algumas lavraturas de documentos. E ele tem um estabelecimento com uma estrutura para atender aquela localidade. Então, ele é credenciado junto ao Conselho Nacional de Justiça, ao Colégio Notarial. Antigamente era de pai para filho, né? A sucessão. Hoje é por concurso público. Por concurso público, né? Meu tio foi cartorário e tal. E a minha experiência vem do meu tio e de um cartório que tinha em Suzano. Eu tinha contato com esse cartório lá em Suzano. Então aprendi algumas coisas ali. Mas aqui a empresa chama-se Cartório Ideal, mas Sim. não é um cartório. Eu sou tabelião aqui. Sim. Seria um notário, Sim. né? Notário. Mas não é um cartório. Seria como se fosse o tabelião no Brasil. Sim, mas né? Aqui o poder do notário aqui é somente reconhecer a sua assinatura em um documento americano, uma procuração americana. É válido também para um documento brasileiro? Não. É só documento americano. Só documento americano. Interessante. Assim como o certificado digital não tem fé pública aqui. É mesmo? Não, não é. O reconhecimento de firma nosso, lá no Brasil, não existe aqui, não existe aqui e não tem fé pública. A mesma coisa é a notarização aqui. Eu sou notário. Se você pedir para mim notarizar sua certidão uma cópia da sua certidão de nascimento lá do Brasil, casamento, essa minha notarização não tem fé pública lá. Não tem lá, mas não. Aqui vale. Aqui sim. Entendi. A notarização é válida aqui, tem fé pública aqui. Tem fé pública aqui, entendi. A notarização é feita presencialmente. Você me apresenta o seu documento, que vai estar ali impresso, no texto que a gente tem, e aonde eu vou reconhecer que aquela assinatura é sua mesmo, etc. No Brasil, é praticamente a mesma coisa. Você também vai reconhecer a sua firma lá, você apresenta um documento, ou pessoalmente. Pessoalmente. E a assinatura lá, a manuscrita, ela é por semelhança ou por... o termo é por semelhança e por autenticidade. Sim. Porque você não consegue assinar igual 10 vezes. Não. Então tem por semelhança. E autenticidade porque eu estou autenticando que é você. Aqui, presencialmente, e é a mesma coisa. Você vai assinar um documento na minha frente, vai apresentar o documento, eu vou autenticar que é você, eu tenho a minha licença de notário, carimbo, selo e assino, o documento está notarizado. Serve somente para... Eu acho que é muito mais simples, né? Muito mais simples. Não é tão burocrático como lá. Né? O Brasil é um pouco mais moroso. Eu não sei se passa um pouco a ideia de que no Brasil se cria uma certa dificuldade para vender essa facilidade. Né? Não, você está correto. Estou correto, né? Correto. Porque se encarece tudo para todo mundo e é demorado. Né? Você vai num cartório hoje... Se você pedir uma certidão de nascimento sua lá no Brasil, você casou no Brasil. Casou no Brasil. Tá. Toda pessoa, quando casa, tem que entregar a sua certidão de nascimento para o cartório de registro civil. Ela fica lá. Ela fica lá. Tá. Mas amanhã você precisa apresentar a sua certidão de nascimento aqui nos Estados Unidos para efeito do seu status legal que você quer aplicar para um visto aqui de habilidade extraordinária, seja lá. E aí como é que você faz para ter acesso a essa certidão de nascimento sua que está arquivada no cartório de registro civil? Você tem que pedir uma cópia. Uma cópia, segunda via, né? Tá. Demora aproximadamente 7 dias para você ter isso aí via plataforma. Mas se você tem algum parente de primeiro grau, seja seu pai, sua mãe ou seus irmãos, eles podem ir lá no cartório e solicitar
essa cópia. Que não também sabia. vai demorar 5 dias. E ainda paga um absurdo, né? Depende do estado. Cada É estado, verdade, é. Cada estado cada tem estado tem uma legislação diferente. E aí, então demora. Mas por que demora se isso está dentro do sistema? Era para tirar na hora, né? Exato, Digital. Só imprimir. Só imprimir. Só imprimir. Mas, enfim, é dificuldade para vender facilidade. E eu encontro esses problemas aqui, é rotina para mim. Só que eu tenho alguns cartórios no Brasil que eu já tenho um relacionamento muito grande com eles. Tá. Então eu tenho facilidade. Eu ia perguntar isso. Como é que você consegue se desenrolar com isso, né? Sim. Então, ao longo desse tempo, eu precisei de cartórios no Brasil para atender as necessidades do meu cliente aqui. Seja uma procuração pública, que depois a gente vai detalhar um pouco mais, ou um contrato de compra e venda, ou um inventário e até uma prova de vida. Geralmente os aposentados no Brasil que moram aqui... E que recebe... Exato. Que recebe a sua aposentadoria. Recebe a aposentadoria. Todo ano ele tem que... É anual aquilo? É anual. Todo ano você tem que apresentar prova de vida. Prova de vida. Prova de vida. Aqui tem isso? Não. Aqui não. Que eu saiba, não. Mas então eu comecei a entrar em contato com cartórios. Sim. Vocês atendem essa demanda assim, assim? Tá. Como é que a gente pode resolver essa questão dele assinar um contrato social de compra e venda ou uma procuração pública? E existe uma plataforma, que é o e-notariado, que a gente faz essa videoconferência com o cliente aqui e que ele passa a assinar esse documento público com o certificado digital dele. Ah, legal. Aí é onde entra o certificado digital. Sim. Mas então, vocês emitem um certificado digital? Então, o meu posto de atendimento aqui, que é da certificadora CertSign, que é uma das maiores do Brasil, a maioria dos contadores, advogados no Brasil trabalham com a CertSign, que ela foi a primeira que entrou no Brasil. Isso tem muitos anos já. Tá? Bom, então eu comecei a entrar em contato com cartórios e eles atendiam essas demandas por videoconferência. Ou seja, você faz uma videoconferência como se você estivesse na frente de um escrevente ou do tabelião lá no cartório. Ele vai identificar você, vai ler o ato, seja uma procuração, enfim. E após ele ler esse ato, ele encerra essa videoconferência e depois ele te envia um link para você assinar esse documento público nesta plataforma com seu certificado digital. Sem você precisar sair de casa. E aí fica tudo fácil, né? Tudo online, tudo digital. E seguro, né? Seguro. Tem seguro e rápido. Porque essa é a vantagem. A videoconferência é 5 minutos. É rápido. Eu identifico você, leio, fecho a videoconferência, mando o outro link, você assina na plataforma. O tabelião ou o cartório, o tabelião assina também com o certificado digital dele e materializa esse documento, fisicamente ou digitalmente. E aí você entrega lá para o seu parente lá no Brasil, que vai usar ele no banco ou numa instituição federal, enfim. Então eu comecei aqui em praticamente 2016 com a parte de certificação digital. E quando começou a aparecer essas demandas, essas necessidades dos clientes, poxa, eu estou vendendo um imóvel no Brasil, ou estou comprando um imóvel no Brasil. Bom, se você já tem o imóvel já acertado para comprar ou para vender, você pode assinar o contrato, a escritura de compra e venda com teu certificado digital. Que legal. Primeiro você faz o contrato de compra e venda. Depois que você tiver o contrato de compra e venda, o contrato pode assinar digitalmente, por videoconferência, você estando aqui. E também depois que você assina, o tabelião assina e ele materializa, vira um documento físico, mas se você quiser, também tem o digital, que já pode ser usado. Porque hoje você está enviando tudo via tudo online. Tudo online. Mas tem gente que quer o físico. Então o cartório envia para você por correio ou alguém pode ir lá e retirar.
E ao longo desses anos, então, eu comecei a ter muitos relacionamentos com cartórios, com tabeliões propriamente ditos. Legal. E alguns eu tenho que não discutir com eles. Não é, a proposta não é discutir, mas assim, entrar no entendimento, por que você não aceita um certificado digital? E você só aceita... Tem cartório que não aceita? Não, porque... No Brasil? Porque depois existiu a assinatura digital. Certificado é uma coisa, assinatura é outra. Aí... Qual a diferença? Agora me confundiu. Então tá, o certificado ele é criptografado. Ele tem uma validade. E ele tem, dependendo do tipo de certificado, ele tem sua validade, né? E ele é criptografado, então a segurança dele é muito alta, né? Ao passo que essa plataforma do e-notariado criou-se uma assinatura digital, mas ela é diferente do certificado. Então, bancos, por exemplo, não aceitam a assinatura do e-notariado. Aceita o certificado digital, porque é a questão de segurança. Ah, entendi. E aí envolve colégio notarial, Conselho Nacional de Justiça, que o provimento fala uma coisa, mas o tabelião lá entende de outra forma, porque ele quer a segurança do negócio dele. Então, às vezes, eu preciso falar com ele o seguinte: por que você não assina? Porque antes do e-notariado só tinha certificado digital. E outra, assinatura digital é só para pessoa física, não tem para pessoa jurídica. Enquanto que o certificado digital, você tem pessoa física e jurídica. Então, aí, sabe, é um trabalho de convencimento, de entendimento com o tabelião ou com o escrevente para que a gente atenda a necessidade do cliente que está aqui, que não pode ir para o Brasil por condições de status, condição financeira. Você tem que pegar um avião daqui e ir para o Brasil fazer somente isso. Não, é um custo altíssimo. Então, isso facilita muito a vida da pessoa aqui. Então, eu tenho um cartório em João Pessoa, que me atende muito bem. São Paulo, principalmente. Brasília tem? Brasília ainda não tive nenhum cliente que precisou de alguma demanda. Porque procuração, Libério, você pode fazer em qualquer cartório do Brasil. Do Brasil inteiro. Qualquer um. Procuração pública. Contrato de compra e venda tem que ser na jurisdição do imóvel onde está sendo negociado. Sim. E a escritura definitiva tem que ser na jurisdição do imóvel. A procuração, não. Você pode fazer em qualquer cartório. Então, quando eu vejo dificuldade, eu já tive, Foz do Iguaçu, por exemplo, 2 cartórios eu tive dificuldade lá. Falei, não tem problema, vocês não querem aceitar o certificado digital? Eu faço no Paraná. É porque a procuração aí depende, né? Aí a procuração do procurador lá no Paraná, ele vai pegar e vai mandar para vocês aí em Foz do Iguaçu e vai resolver o problema. Tá resolvido. E aí foi os 2 tabeliões lá, eles estavam se confundindo, mas eu consegui resolver. É um trabalho um pouco estressante, porque eu tenho que ligar daqui para lá, falar com o escrevente, e aí o escrevente, eu já vi que o escrevente às vezes não é tão capacitado, porque ainda é uma novidade a videoconferência, porque dentro do cartório você tem que capacitar uma pessoa para fazer a videoconferência. E existe um protocolo por trás disso. Não é abrir uma vídeo e resolver, né? Não, tem um protocolo. Sim, claro. Então, o cartório tem que capacitar um funcionário para atender essas demandas. Por exemplo, São Paulo, às vezes, dependendo do cartório, tem 5 escreventes só para isso. Caramba. O maior cartório do Brasil fica em São Paulo. São Paulo é gigante, né? Que é o Vanpré, cartório Vanpré. Ali tem vários escreventes que atendem videoconferência, porque, além de presencial. Sim. Então, é muito trabalho. Bom, e aí, como eu estava te falando, eu trabalhei com convencimento, de entendimento. E quando eu vejo resistência, eu vou por outro caminho. Sim. Para não bater de frente, né? Porque pior Eu estou com um caso, por exemplo, de Campinas, que o tabelião de Campinas não aceita o certificado digital. Eu falei, mas onde está escrito no provimento do Conselho Nacional de Justiça que há um impedimento em usar um certificado digital? Se ele tem fé pública em todo o território do Brasil. Mas é uma questão pessoal do tabelião. Então eu não vou entrar em atrito com ele. Interpretação, né? Ele inventa a interpretação, tá igual hoje. Exatamente. Tá igual hoje a Constituição no Brasil, né? Exatamente. Cada um tem uma interpretação. O voleibol é a mesma coisa. Eu interpreto de um jeito, eu sou o árbitro. Eu não criei a regra, eu aplico a regra. A minha interpretação diz que você errou.
e você vai ser penalizado por isso. Acabou. E no caso dos cartórios, os tabeliões, alguns têm uma interpretação diferente e a gente tenta se alinhar. Na maioria das vezes eu sou bem sucedido. Legal, legal. Porque eu deixo claro o seguinte, ó, eu entendo de certificado digital, tá? Eu não entendo de cartório. Sim. E vice-versa. Você entende de cartório, mas você não entende de certificado. Então, digital. a gente precisa se entender. Porque A gente se alinha, né? O cliente é o nosso maior patrimônio. Então, nós temos que atendê-lo. Então, se a gente ficar aqui discutindo e levando para o lado pessoal, não vai resolver nunca. Quem está sendo o cliente prejudicado vai ser é o cliente. prejudicado. É verdade. Tá? E eu vou ter que arrumar outro caminho. Então, eu estou com um caso lá em Campinas, mas eu já consegui resolver. Eu tirei de Campinas. Agora, deixa eu te falar. Hoje, a gente está com uma demanda, eu acredito que bem maior no caso do seu trabalho, por conta de... A imigração hoje está uma loucura. Exato. Aqui nos Estados Unidos. Tá? Para quem não sabe, que eu acho que todo mundo está sabendo, né, o Donald Trump, ele simplesmente apertou a questão imigratória de uma forma que eu tenho 8 anos só aqui, mas eu nunca vi igual. Só tem 26 anos aqui, não sei se já viu igual. Teve algumas épocas. Já. O DeSantis, há pouco tempo atrás, quis fazer a mesma coisa, mas a poeira assentou, né? Sim, mas aqui na Flórida, né? Flórida, sim. Assim que o Trump assumiu, inclusive, ele já entrou de sola. Plataforma dele. Plataforma dele, exatamente. O que acontece? Hoje a gente tem a gente tem visto, eu tenho visto muito isso, muita família com medo, porque não tem documentação, né? Tá com status vencidos. Porém, os filhos estão aqui. Exato. São alguns filhos pequenos, alguns até o filho nasceu aqui, é cidadão americano, mas o pai não, e o pai não tem uma situação regular. Onde eu imagino, óbvio, mas eu queria que você desse uma explicação, até para o nosso público, para que eles entendam, e isso pode vir a ajudar muita gente, onde que o cartório ele tem um efeito prático na vida dessas pessoas, porque, por exemplo, chegou o ICE, levou o pai e a mãe, o que acontece? Né? Onde que o cartório tem um efeito prático nesse caso? Olha, você colocou um ponto extremamente delicado e importantíssimo aqui. Não é só para brasileiros. Não, para qualquer nacionalidade que esteja aqui. Então, o cartório, que é a minha empresa, tem um portfólio de serviços grande. Né? Dentro desse portfólio, nós temos um serviço que se chama Guardianship. Opa, vamos falar sobre isso. O Guardianship, ele é nada mais do que a tutela, a guarda de menores de idade. Então, menor de 18? Tá. Então, aqui acontece o seguinte, os pais vêm para cá com os filhos. Sim. E acontece casos aqui de morte, né, dos pais. Acontece deportação, prisão, abandono. E aí você me perguntou, com quem ficam essas crianças? O Guardianship protege esses menores da seguinte forma. Existe um formulário onde é preenchido o nome dos pais. Vamos explicar primeiro. Se não tem o Guardianship, o que acontece? Então, aí vem as consequências graves. Se não tem Guardianship, esses menores, quando acontece dos pais falecerem, abandonarem, presos, morrerem, essas crianças vão para uma creche americana. Do Estado. Depois de 3 a 4 meses, eles vão para adoção. Parte para adoção. Caramba. É rápido assim? É rápido. Uau. Então, o Guardianship vai proteger, que a gente conhece como a tutela lá no Brasil. Mas no Brasil a cultura é diferente, porque se acontecer um caso desse, desculpa, as crianças vão ficar com a guarda, com os padrinhos, com os tios, com os irmãos, com os avós. Né? Tá resolvido. Né? Tá resolvido lá.
Mas também tem suas regras lá. Você também tem a guarda mesmo, né? Que ela é oficializada. A guarda legal oficializada. Quando não Porém, isso não afeta nada, Não, né? Ninguém vai chegar lá na casa do avô e falar, vim tirar seu neto. Não. E aqui? Aqui sim. Aqui sim. Então, o que acontece? Se há um fato grave, com quem essas crianças vão ficar? Quem vai ter a guarda delas? Vai para a creche, depois a creche vai para a adoção. Mas o guardianship vai dar a sustentação para que essas crianças ficam com tutores aqui, provisórios, e tem também o tutor permanente. Legal. Então, o que a gente recomenda? Olha, é bom ter aqui um tutor provisório, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu amigo, desde que ele tenha um status legal aqui, um green card. É obrigado o teu status legal para ser tutor? É o ideal. Não obrigado, né? Mas eu não. Se é um tutor que está ilegal, ele vai junto, né? Exatamente. Na hora que ele for buscar a criança, o oficial do AIS, o oficial do AIS fala, opa, você está dentro do pacote. Aproveita e vem. Mas o ideal é ter alguém aqui com status legal, seja residente permanente ou cidadão, ou se naturalizou, tem a sua cidadania americana. E você pode constituir consolidar quantos tutores você quer. Ou pode ser uma pessoa que tem um vício de trabalho, mas está legal, né? Sim. Mas então, você pode consolidar 2, 3 tutores provisórios aqui. E o ideal é ter um permanente, pode ser aqui ou no Brasil. Eu quero que o meu irmão lá no Brasil, ou minha cunhada, enfim, sejam os tutores permanentes. Porque o dia que acontecer alguma coisa aqui com os pais, essa criança vai ficar com a guarda dos tutores provisórios, até vir o tutor permanente e se fizer, por exemplo, só o permanente no Brasil? Não tem problema nenhum. Aí, se acontecer um caso aqui, com quem vão ficar essas crianças até chegar, né? E esse tutor permanente, ele também tem que ter um passaporte com visto americano para ele poder entrar aqui e poder sim ter acesso e poder levar essa criança para o Brasil. Sim. E esse documento, o guardianship, há quem diga que ele não é tão reconhecido assim. Não, mas ele tem sustentação jurídica. Tem. Porque você está dando poder, eu estou dando poder para o Libério ser o meu tutor provisório aqui, se um dia acontecer. Alguma coisa com você. Mas olha, eu também tenho nesse mesmo documento aqui. Ele vai especificar, né? É no mesmo documento. Sim, ele tá dizendo. Formulário. E ele tem que ser notarizado, porque os pais é que estão dando o poder para o tutor permanente e o tutor provisório. Entendi. Então você vai assinar, o pai e a mãe assinam presencialmente na frente do notário, eu notarizo e pronto, ele fica com esse documento e ele pode fazer uma cópia e entregar para os tutores provisórios e o tutor permanente. E você pode consolidar quantos você quer ter de tutor provisório. 2, 3, não importa. E lá no Brasil, eu também quero 2, 3 permanentes. Que legal. Não é um só. Não você pode ter, olha, você eu quero um meu só. irmão e minha irmã. Porque amanhã o irmão também pode faltar, né? Sim. Então, aí você tem que ter um terceiro, né? Exato. Então você sempre segmenta para não ter nenhum problema no futuro. Entendi. Hoje o guardianship, eu diria para você que é uma das minhas rotinas aqui, porque com essa situação... Agravou? Tipo assim... Tá muita gente preocupada, porque assim, poxa, e se eu for deportado? E meus filhos? Vão embora comigo ou vão ficar aqui? Então, isso é uma preocupação. Você que está em casa... Sem dúvida. Você que está em casa, aqui nos Estados Unidos, em especial, ou você que está no Brasil e tem um familiar que mora aqui, passa esse vídeo para ele. Isso. É muito importante essa informação. Compartilha. E, assim, compartilha, não é um compartilhamento de... vou compartilhar para ajudar o canal. Não é isso. Não. Você vai compartilhar para ajudar o seu parente, a pessoa que está do seu lado. E isso... pode mudar a história da pessoa. Você imagina, e aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, não tem isso.
se não tem o guardianship, vai para a mão do Estado. Vai. Porque a criança, ela é meio que propriedade do Estado. O Estado, ele meio que tem a guarda das crianças. Tanto é que o Estado protege muito as crianças, Sim. tem escola disponível para as crianças, é de graça e tudo. Então, também na falta do pai, o Estado vai estar na guarda, vai estar na posse dessa criança. E não adianta. Não, mas eu sou avô, vou chegar lá, fazer barraco. Esquece. Exato. Entro na... Esquece. Não tem isso aqui. Tem que ser Tá? documentado. Tem que ser documentado. Então, faça isso antes. Mas eu não vou morrer. Ninguém nunca sabe, né? A morte é uma coisa que ninguém nunca sabe quando acontece. Eu, inclusive, fazendo aqui um merchan para quem trabalha com seguro de vida, eu fiz um seguro de vida pensando nisso. Porque eu estava nos Estados Unidos e veio a época da Covid, um monte de gente morrendo, uma dificuldade, e a gente não sabe o futuro, o que pode acontecer. E aí eu sentei com minha esposa, falei, olha, a gente não sabe, eu espero que eu viva para lá de 90, 100 anos, mas se acontecer alguma coisa comigo, como é que vão ficar as crianças? Se acontecer alguma coisa com você, como é que vão ficar as crianças? Né? Então a gente resolveu fazer um seguro de vida. Inclusive eu tenho um documento que eu tenho que notarizar do seguro de vida. Sobre o guardianship. Né? É bom que eu já estou aqui, já tenho... já vou notarizar isso aqui. Mas essa é a importância da preocupação com o seu ente querido. Né? Com o seu filho, com o seu parente. Quando a gente sai do Brasil e vem para um país como os Estados Unidos, você pensa que você não vai precisar de nada disso, nada de documentos do Brasil, não. É o que mais precisa. E aí, quando dá uma dor de barriga, aí a gente é acionado para poder resolver essas questões. Então, hoje o guardianship é um elemento muito importante, uma ferramenta muito importante que as famílias têm que ter, porque muitos vêm para cá e não sabem das regras que existem aqui. Porque eu costumo, quando eu vou conversar com algumas pessoas que estão chegando aqui recentemente, e a gente aqui, eu tenho prazer em compartilhar minhas experiências aqui, e o que eu aprendi também. Inclusive a gente quase que deu um podcast nossa conversa antes de começar o podcast. Exatamente. Né? De tão bate-papo tava gostoso ali. Porque quando eu quero visitar você lá na sua casa, eu tenho que pedir permissão para você. Olha, Libério, eu posso te visitar semana que vem? Aí você vai falar sim ou não. Quando eu chegar na sua casa, você vai me autorizar a entrar. Mas se eu quiser ir ao banheiro ou quiser abrir a sua geladeira, você tem que me permitir. Não é verdade? Então, quando você vem do Brasil para cá, você recebeu uma autorização para entrar aqui. E para você permanecer aqui, você tem que cumprir regras. Ou seja, quando tiver um stop sign, você tem que parar. Você tem que parar. Tá? Você tem filhos menores, você tem que criar aqui como é que se fala? Você tem que criar recordes dele em médicos, pediatras, dentista. Você tem que ter esses recordes aqui, o histórico, né? Você tem que procurar uma empresa de plano de saúde, porque se amanhã o seu filho, ou até o pai ou a mãe tiver um problema de saúde, vai para onde aqui, se ele não é documentado? Então, quando você sai do Brasil para cá, você está entrando num outro país, com uma outra cultura, com regras totalmente diferente. Totalmente diferente. E que você precisa respeitar. Respeitar. É verdade. E muita gente acha que aqui é o fundo do quintal da casa deles. Entendeu? Pega um carro, sai aí a 100 por hora, entendeu? Não para em farol, não respeita pedestre, bebe, dirige. Bebe. Então, vai sofrer consequências. Inclusive, eu fiz recentemente 2 classes na polícia do Orange County e da polícia do Orange City. Eu fiz 3 classes já, uma em espanhol e 2 em português. Eu estou fazendo uma aplicação para ser voluntário no departamento do Orange County.
um departamento chamado Task Force. Eu não tenho poder nenhum para aprender nada, mas Sim, eu tenho ali algumas responsabilidades. Então, eu estou num processo final agora de treinamento. Que legal. Já passei por exame médico, passei por tudo, mas eu não quero ser um policial. Eu poderia, porque eu sou cidadão, Sim. mas eu não quero. Então, ali, essas classes que a gente teve, e ela é aberta ao público, sem a necessidade de você ter um status aqui, e aonde você vai aprender ou vai conhecer tudo que existe por trás da polícia. Então, ali você tem o K9, que você vai conhecer a cavalaria, você vai conhecer a aviação, você vai conhecer o mergulho, a investigação. Teu amigo que fez, eu acho que esse mesmo pastor Sidney, conhece o Sidney? O Sidney, que toca. toca, é amigo meu. É meu professor de piano do meu filho. Sidney, muito amigo meu. E ele tá, né? Ele faz... Sim, a gente faz junto. Fizemos o espanhol e fizemos o português. Ele era policial em São Paulo. Ele falou policial civil. Inclusive as fotos, quando a gente tem a graduação, tem a hora das fotos, então o Sidney pediu para tirar foto dele com a esposa e tal, e a gente tem amizade. Que legal. E aí você fala assim, poxa, que legal que eu estou conhecendo como funcionam as regras aqui para mim não cometer nenhuma infração. Sim. E essas classes servem para você poder compartilhar com teu vizinho, com teus amigos. Olha, não faça isso, porque você vai ter uma consequência. Quando você estiver dirigindo, não ultrapasse a velocidade máxima. Quando tiver um farol vermelho, pare. Enfim, são regras. São regras. E ali você tem essa orientação, essa informação, que é justamente para nós compartilharmos com a nossa comunidade. Porque, como eu te falei, muita gente vem para cá e acha que aqui é o fundo do quintal da casa dele. E não é. Não é. Não. E aí você vai encontrar. Eu tive que auxiliar um pessoal de uma família que veio para cá e eles vieram para passear. Sim. E alugaram um carro, né? Aquela alegria toda. O pai saiu já de noite, foram jantar, encheu a cara. Meu Deus. A polícia, na hora que estava saindo do restaurante, o policial viu que ele já saiu meio, entrou no carro, seguiu, fez o bafômetro, foi preso. Vai preso. Estragou as férias de todo mundo, Exato. Porque ele ficou 4 dias, 5 dias preso. Teve que ir para a corte, responder na corte. Enfim, eles tinham, 12 dias de férias, 5 dias o pai preso, 4, 5 dias, o pai preso, né? E depois ter que arrumar documento, ir para a corte, fazer isso e aquilo. Não tinha mais o carro, porque o carro foi devolvido para a locadora. Uma confusão danada. Então, por quê? Por falta de achar que vai chegar na casa dos outros e abrir a geladeira sem pedir. Eu deixei você entrar, mas chega aqui, você vai bagunçar, peraí, eu vou mandar você sair. Exatamente. Né? Vou expulsar você. Né? Então, a gente tem que entender que a gente está no lugar de alguém. Exato. Né? Quando você chega no país de outra pessoa, você fala, cara, não é um país, não é uma casa, é a mesma coisa. Mas, Libério... Né? A regra é a mesma. Mas isso tem que ser em qualquer lugar, no Brasil também. Deveria ser, né? Pô, se você quer me visitar, eu tenho que te autorizar, você ir lá na minha casa. Agora, você quer usar a piscina, eu tenho que autorizar, entendeu? Tem as regras, só que lá, sabe, tem lugar lá que o pessoal não respeita. Não. O problema no Brasil está sendo a falta de respeito, a falta de educação e a violência, né? Então, dentro do meu portfólio, eu tenho o Guardianship, que é uma ferramenta muito importante aqui para as famílias que têm filhos menores e precisam se preocupar com isso, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. É verdade, né? É verdade. E hoje a maioria das pessoas que me procuram é justamente essas pessoas que estão com medo, porque o status delas não é legal, favorável. E elas estão com medo, porque se amanhã acontecer de eu ser deportada, ser preso, como é que meus filhos ficam? Então, você tendo o Guardianship, você já fica mais tranquilo. Sossegado, né? E dentro desse meu portfólio de serviços, além do Guardianship, eu tenho outros segmentos, que é a regularização de documentos, né? Eu tenho... Como funciona a regularização de documentos? Então, vamos considerar que
você casou e a sua esposa assumiu o seu sobrenome. Certo. Só que ela não regularizou. Do passaporte. Não regularizou na Receita Federal. Ah, tá. Ela regularizou, ela colocou o sobrenome dela no RG, no passaporte, na CNH. Mas na Receita Federal está constando como solteira. Então vamos imaginar um cenário aqui. Libério está comprando um imóvel no Brasil ou vendendo. Nesse documento vai constar o seu nome, da sua esposa e os dados pessoais ali. Estado civil, profissão, endereço, etc. E o nome da pessoa. Só que o nome da sua pessoa, neste documento, que você está vendendo o imóvel e a matrícula deste imóvel tem a sua esposa lá. Sim. Só que ela está com o nome de casada na matrícula. Na matrícula. Só que ela não atualizou na Receita Federal. Ela está como solteira. E ela precisa assinar esse documento. Como é que ela vai assinar? Ela mora aqui. Sim. Tem que ter um certificado digital. O certificado digital, ele é vinculado ao CPF da pessoa, assim como o certificado digital pessoa jurídica é no CNPJ da empresa. Muito bem. Entendi. Aí aparece essa situação. A maioria é mulher, né? Então a mulher... É porque a mulher troca o nome. Aí, o que eu tenho que orientar o cliente? Você tem duas opções. Ou você regulariza na Receita Federal, e esse é o meu trabalho, eu regularizo na Receita, é lógico que você tem que apresentar a documentação, ou então você tira o teu nome de casada lá daquele documento que você tem que assinar. Porque o seu certificado digital vai sair com o nome que está na Receita Federal. Esse é um problema, a maioria é mulher. Então essa regularização de CPF, título de eleitor está sendo um problema muito sério hoje. Por quê? Se você não estiver em dia com serviço eleitoral no Brasil, você não renova e não tira o seu passaporte. Eu tive esse problema. Porque você foi renovar mais o passaporte e o... Então você tem que regularizar. Eu tive que regularizar. Ou pagar as multas, né, etc. Mas, se você ficar de 3 a 4 eleições sem votar, o seu título é cancelado. Ah, é? Aí você tem que criar um novo título de eleitor. Ah, ele é extinto? Ele é cancelado, não existe mais aquele título. Eita fé. E aí você não sabe. Os clientes me ligam e falam, pô, preciso renovar meu passaporte. Primeira pergunta. Tá votando? Quanto tempo você está aqui e quanto tempo que você não vota? Ah, estou aqui há 10 anos. Você votou no Bolsonaro ou no Lula? Exato. Arruma uma confusão. Né? Aí ele fala, não votei em ninguém. Falei, bom, então, se você passou de 3 eleições, você já teve o seu título cancelado. Então a gente vai ter que... Tem que solicitar um novo título? Um novo título. A partir do momento que você tiver um novo título, você já traz ele para a zona... CPF. Não, você traz ele para cá, para os Estados Unidos, porque o seu título está vinculado no Brasil. O meu tá aí. Né? Não, a gente pode transferir ele para cá. E aqui você só justifica ou vota, né? Aqui você só não é obrigado, você só vota para presidente da República aqui. Entendi. Se você não votar, você vai pagar uma multa. Ou justifica, né? Ou justifica, ou se você ficar sem votar durante 3 eleições ou 4, cancela o seu título é cancelado e você tem que ter um novo título. Esse é um trabalho que eu faço. Regularização de título de eleitor. Legal. E também por conta do nome. Então a mulher está com o nome do título de eleitor de solteira e não regularizou. Na Receita ela está com o nome de casado, mas o título está com o nome de solteira. O pessoal não se preocupa muito com informação. Não, porque eles acham que esses documentos não vão ser usados aqui. Eu pensava assim. Quando eu vim para cá. Não vou precisar de RG, não vou precisar de CNH, não vou precisar de título. E aí começa... E o CNH, a minha, eu acho que foi extinta. Ela pode estar expirada. Mas ela não é extinta, não. Agora, se ela estiver cancelada, você não pode usar ela. Eu, por exemplo, no certificado digital, você fala, João, o meu passaporte, que documento que eu tenho que apresentar para ter o meu certificado digital? Então, você pode apresentar um passaporte válido de qualquer nacionalidade. Sim. Você pode apresentar uma RG antiga ou a digital. E você pode... A CNH, né? A CNH, ela pode estar expirada. Pode estar expirada? Pode. Ela não pode estar cancelada.
Qual a diferença dela? Ela é expirada, como é que ela Expirou chega porque ao você não cancelamento? renovou. Você não renovou. E cancelada é Quando você toma uma multa e... Exatamente. Enfim, e aí ela tá. é Não, cancelada. a minha tá expirada. É. O título a minha também está expirada. Mas aqui a gente não precisa do CNH aqui para dirigir. Não, a gente Mas tá se atrás você, por exemplo, João, eu preciso do meu certificado digital. Meu título de eleitor está vencido. Aliás, meu passaporte está vencido. E eu não tenho RG. Eu só tenho a minha CNH. Só que ela está cancelada. Libério, sinto muito, eu não vou poder te atender. Aí não tem como, né? Agora, eu tenho sim minha CNH. Eu não tenho título, desculpa, eu não tenho passaporte e não tenho RG. Mas eu tenho a CNH vencida. que está vencida, está expirada. Tá tudo bem. Eu uso ela, porque a base de dados que a gente usa está dentro do Ela Denatran. vencida, ela tem validade. Não, dentro do Denatran existe as suas informações lá. Então, eu posso usar para certificado digital a CNH digital ou não, mesmo que ela esteja expirada. Né? A RG, eu tenho minha RG desde pequeno, não tem problema. O número é aquele. O número é o mesmo. A gente tem um protocolo de consulta e essa consulta vai identificar que que aquela RG foi expedida no ano tal, pelo delegado tal, enfim. Entendi. Então, dentro desse portfólio meu de serviço tem regularização de documentos, emissão e renovação de passaporte, eu tenho apostilamento. Então, por exemplo, João, eu estou fazendo, eu estou aplicando para a minha cidadania italiana, ou portuguesa, ou espanhola. E o meu advogado, que está atendendo esse meu pedido, precisa da minha certidão de nascimento. Você nasceu aqui, você casou aqui. Legal. E aí eu pego esse documento original, eu vou pedir um apostilamento dele no estado onde você nasceu ou casou. Então, fala Flórida. Eu mando para o departamento do estado da Flórida, que fica em Tallahassee. Eu preciso apostilar esse documento. Ou um POA, uma procuração, ou uma certidão de óbito, nascimento, etc. E aí eu mando para Tallahassee. Tallahassee vai apostilar, ou seja, esse apostilamento significa que esse documento, através da apostila de Haia, que é um tratado que existe em inúmeros países, esse documento aqui, ele é original e ele é válido nesses países que tem um tratado, que é o Tratado de Haia. Mas quando eu peço para apostilar, eu tenho que identificar para qual país você vai usar ele. Eu vou mandar para a Itália. Então eu tenho que identificar na apostilamento com apontamento, né? Que vai ser utilizado na Itália. Entendi. Então ele vai vir apostilado, mas ele está em inglês, certo? Você envia ele para o Brasil e lá ele tem que ser traduzido para o idioma italiano para depois, por um tradutor juramentado, que aí depois vai ser enviado para a Itália. Ou então você vai mandar esse apostilamento para a Itália e lá você vai ter que procurar um tradutor juramentado que faça a tradução do inglês para o italiano, do inglês para o espanhol, do inglês para o alemão. Então, eu trabalho com apostilamento também de documentos. Todo esse trabalho é feito com o cartório. Exato. Cartório o meu atendimento é um atendimento pessoal, personalizado e ele é a domicílio. Então, João... é domicílio? Eu atendo você na sua casa, no seu escritório, eu atendo no aeroporto. Pega essa informação aí, atendimento a domicílio. Eu posso atender... eu tenho clientes que vêm de outros estados. Falou, você não precisa nem sair do aeroporto, eu te atendo dentro do aeroporto, no caso de certificado digital. E, às vezes, no caso de regularização de documentos... Quanto tempo demora um guardianship, por exemplo? Na hora. Faz na hora? Desde que ele tenha todas as informações dos tutores e documentos que comprovam que, por exemplo, o tutor do Brasil ele só tem o passaporte e ele tem o visto lá. Então, eu vou anotar no guardianship que aquele tutor for apresentar? Que ele tem um passaporte número tal. O passaporte, mesmo que ele esteja expirado, ele não deixa de ser um documento, porque é baseado no... Você tem um novo agora passaporte, esse é o antigo, tá? Mas esse passaporte foi tirado baseado nesse aqui, entendeu? Que é uma renovação. Então ele serve como documento. Então eu tenho lá um passaporte
que vai vencer daqui a 1 ano. Mas aí aconteceu um fato aqui, eu tive que vir 2 anos depois. Eu tenho um passaporte novo, mas o guarda-chip está o número do meu passaporte antigo. Não importa. Você vai trazer ele, vai falar, ó, eu tinha esse passaporte aqui, agora eu renovei, eu tenho esse. Entendi. Não tem problema Tá nenhum. resolvido. Está resolvido. Entendi. Então, a regularização de passaporte, ou seja, renovação ou novo passaporte, também está sendo muito procurado aqui, principalmente para menores. Legal. Então, eu tenho menores que precisam de passaporte novo e o pai e a mãe têm que autorizar tanto a emissão de passaporte quanto viagem. Sim. Então, você pode delegar a viagem acompanhado. Aqui tem que autorizar a viagem? Tem. Quando é menor, tem. Os pais têm que autorizar. Mas daqui ou para residente do Brasil ou para residente aqui? Não. Você autoriza o seu filho a viajar. Sim. Acompanhado ou desacompanhado. Acompanhado com os pais, com os dois, ou só um. Entendi. Ou desacompanhado. Ou desacompanhado. Você está autorizando. E esse documento é realizado, a gente prepara tudo isso, agenda, ele vai no consulado. É obrigado, quando é menor, os pais são obrigados a ir no consulado. Entendi. Para poderem assinarem essa porque quando a gente tira o autorização. passaporte tem essa opção também, né? De você escolher se vai dar se vai autorizar viajar sem os pais. Né? Exato. Então, mas quando é menor, os pais têm que estarem presentes no consulado para poder assinar essa autorização de viagem e a emissão do passaporte. O adulto não. O adulto ele pode fazer o agendamento dele presencial ou receber pelo correio. Eu prefiro, quando é aqui, Orlando e região, eu prefiro que seja presencial. Por quê? Se eu mando pelo correio, chega lá o documento lá na casa do cliente e tem alguma informação errada, você vai ter que fazer tudo de novo. Ao passo que se você for presencialmente e tem algum probleminha, você resolve na hora lá no consulado. Olha, tem um número errado aqui e tal. Eles corrigem na hora ali. Agora, for pelo correio, corre o risco de amanhã ser extraviado, ou ter algum erro lá. Agora, a gente já está chegando ao fim. Sim. Nosso bate-papo muito bom aqui. Se deixar, nós vamos atravessar 10 horas de podcast aqui. Esse bate-papo nosso aqui está sendo muito importante para as pessoas que estão vendo o seu canal aqui. E que se amanhã eles tiverem algumas dúvidas, eles podem entrar em contato comigo. Volta no vídeo, no final a gente vai deixar na edição, a gente vai colocar todos os dados, toda a informação, os seus contatos pessoais. Agora, para a gente encerrar, João, esse nosso bate-papo que eu não queria encerrar, mas a hora aqui já está finalizando, qual a dica que você deixa para o nosso público, para aquelas pessoas que sonham em mudar de país, Sim. ou investir fora, ou morar fora? Qual você tem muito mais experiência que eu, pelo tempo que você vive aqui, né? Sim. E você conhece os Estados Unidos muito melhor do que eu. O que você diria ainda mais nessa situação de hoje, né? Nesse clima maluco que tá de política nova, novo presidente, com essa forma um pouco hostil relacionada à imigração, o que você diria, qual a dica que você dá para as pessoas que sonham, de repente falam assim, poxa, eu queria ter essa oportunidade que eles estão tendo de morar em outro país, qual que seria o seu conselho? Bom, primeiro, conhecer um pouco as regras desse país que você quer mudar de vida. Segundo, planejar a sua vinda. Planejar financeiramente, planejar socialmente, porque você vai se afastar da sua cultura, da sua família, dos seus amigos, da sua comida, que aqui é diferente. Né? Então, planejar. Se você fizer um planejamento, né, financeiro também, poxa, eu vou chegar nos Estados Unidos, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar aonde? Porque eu vou precisar sustentar a minha família. Eu sou médico no Brasil. Aqui, você não vai ser médico. Você não é nada ainda. Não. Então, o que eu vou fazer aqui para manter a minha família aqui? Eu vou me planejar financeiramente. Eu vou ter que ter um certo recurso para, durante alguns meses, se eu não tiver como trabalhar, pelo menos eu tenho esse recurso aqui para me manter. E estudar, assim,
o que eu vou fazer lá, que o meu conhecimento que eu tenho aqui no Brasil, eu posso agregar no país. Se você tem uma habilidade extraordinária, o melhor conselho que eu dou hoje é você procurar um advogado de imigração que vai poder analisar o seu perfil e vai trabalhar em cima desse perfil o melhor visto, a melhor opção de você se regularizar aqui. Não viva aqui sem estar regularizado, porque você vai ter consequências de trabalho, você não vai conseguir um trabalho, você vai conseguir um subemprego, né? Você não vai conseguir ter alguns benefícios como quem está legal. Então é planejamento financeiro, o planejamento social, porque você está envolvendo sua esposa, seus filhos, né? É uma responsabilidade muito grande. Porque se não der certo, você vai ter que voltar. Tudo bem, a gente não é bandido lá no Brasil, né? Mas você tem guarida quando você voltar. Mas, poxa, você fez um projeto para vir para cá sem intenção de voltar. Quando a gente casa, a gente não pensa em se separar, mas pode acontecer. Então, se você fizer um planejamento e mesmo planejando não der certo, não tem problema. Não tem problema, você volta. Você volta. Agora, você vir para cá sem planejamento, você vai ter sofrimento, né? Vai ter dificuldades e aí tem que saber enfrentar essas dificuldades. Mas algumas dificuldades a gente consegue aqui, com a nossa experiência, consegue ajudar. Outras a gente não consegue. Eu não sou um bom conselheiro, mas baseado um pouco a experiência e os problemas que a gente já teve aqui, eu posso orientar. Eu não sou o dono da verdade, mas eu posso orientar baseado no que eu já passei e o que vou passar ainda, né? A experiência aqui, né? Mas assim, é planejar. Planejar assim, o que eu vou fazer, o que eu vou poder, o que minha esposa vai fazer também, porque lá ela tem 2 funcionárias, uma para limpar e uma para cozinhar. Aqui ela vai ter que cozinhar e vai ter que lavar, passar. Eu cheguei aqui, mudou tudo. Às vezes isso complica. O idioma também é um... Embora a gente tenha a facilidade do espanhol aqui também, né? Sim. Mas o idioma também é importante na hora de você se comunicar aqui. Né? Não, com certeza. Mas olha, foi muito providencial e importante essa nossa conversa. Eu espero que essas pessoas que vão poder assistir esse podcast possam ter um pouquinho mais de informação. E eu tenho certeza que meu público já quer que o João volte aqui de novo. Se então, Deus quiser. A gente vai marcar outro dia, vamos. Com certeza. Nós vamos estender o convite aí mais uma vez. Obrigado. Eu acho que o tempo, né, é muito curto para a gente compartilhar tanta coisa que a gente acaba vivendo, tanta experiência, tanta coisa que a gente vê no dia a dia. A história de pessoas que passaram por essa situação de não planejar e de repente chegar aqui nos Estados Unidos e a coisa acabar dando tudo errado. Libério, você que mexe com imóvel, sim. Quando as pessoas vêm de lá para cá, vão morar onde aqui? Pois é. E como elas vão circular? Elas vão precisar de um carro, porque aqui a cultura é carro. Mas vão morar onde? Poxa, eu não tenho como comprar um imóvel. Eu posso alugar, mas eu não tenho documento. Não tenho documento. Aí, eu não sei como é que faz para alugar. Então, aí eu tenho que procurar um corretor profissional que vai poder orientar e dirigir essa pessoa. Olha, é o seguinte, como você não tem documento, você vai ter que disponibilizar 3 aluguéis adiantados, entendeu? Mesmo que seja legal aqui, eu vou procurar um corretor para alugar um imóvel para mim. Você vai ter que ter as minhas informações. Sim. O meu histórico de crédito, etc. Referência anterior. Sim. Então, se você está vindo do Brasil para cá e precisa morar aqui, quer morar aqui, primeiro você tem que ter uma casa, ou alugada ou comprada. Está aqui a pessoa indicada para te atender. E aí, depois, a parte de documentação, planejamento financeiro, trabalho. Sim. E como eu vou circular aí, porque os meus filhos vão precisar estudar. Quem vai levar eles para a escola? Então eu preciso ter a minha drive license aqui para poder dirigir sem passar por dificuldades aqui. É por isso que nosso podcast tem que ser pelo menos umas 10 horas, né? Porque tem muita informação. Verdade. Mas olha, João, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por compartilhar aí um pouco, né? Tem muito mais um pouco da sua experiência com a gente.
Eu peço que Deus continue Amém. iluminando, abençoando o seu caminho. Amém. E o futuro muito próspero para você, sua Amém. família, seus netos. E que você possa ter esse coração de ajudar, né? Porque hoje a ideia do podcast em si é só para trazer informação. Só para ajudar as pessoas, para que as pessoas tenham acesso a informações que elas não teriam no dia a dia. Né? Por exemplo, a gente hoje está rico de informação nessa 1 hora e pouquinho que a gente conversou aqui, né? E a gente depois vai contribuir mais. Então, quero te agradecer. Obrigado. Deixe seus contatos, pode falar para essa câmera aqui, deixe seus contatos aí, para quem precisa de todos esses serviços que vocês assistiram aí, e mais um pouco, se precisar de conselho de alguma coisa referente à documentação, cartório, guardianship, e se tiver um filho que joga vôlei, uma filha que joga vôlei também, é o melhor conselheiro, não tem melhor, né? Então, deixe seus contatos aí. Bom, meu nome é João Paulo Santa Sofia, novamente. O meu telefone de contato é o 407-722-2100. Ele é um telefone que também é o WhatsApp. É o WhatsApp, né? Sim. E o telefone celular. O meu e-mail pessoal é o jpsantasofia@gmail.com. Tem o .com e o .com.br. O meu website é cartorioideal.com e .br também, .com.br. Eu tenho os 2 domínios. Canal no Insta? O Instagram é o Cartório Ideal BR, né? Que também tem todo um conteúdo, tem materiais. Tem canal no YouTube, não? Vou ter agora. É verdade. Tem o time nosso de edição e filmagem. Está trabalhando nele. Eles são fera, não são? Está trabalhando nele. Estão de eu parabéns, não tenho dúvida aí. Que vai ser um sucesso também. Eu vou colocar aqui também, agradecimento aqui a YouTube, que é uma empresa top, né? A empresa que está prestando esse serviço para gente, de filmagem, preparação do podcast. E todos os meus vídeos, né? Quem me acompanhava no Instagram há um tempo atrás, está todo mundo falando, o que aconteceu com o seu Instagram? Agora o seu YouTube. Só o YouTube. Insta... Não, meu Instagram está todo modernizado. Eles mudaram a cara do meu... Que legal. Pensa na equipe fera. Então, eu também indico, tá aqui, vou deixar aí todos os contatos, né? Sim. Tá? E obrigado. Na próxima eu já vou informar o seu YouTube. Obrigado. Eu acho, tá? Não é fazendo propaganda para eles, não, tá? Sim. Mas se você tiver um canal no YouTube só para gravar informações sobre esses processos, cara, vai ser uma ajuda, assim, que você vai estar dando uma contribuição muito grande para muita gente. Então tá. Eu acredito. Procure o Cartório Ideal aqui em Orlando. Como eu já falei, é um atendimento personalizado, pessoal, a domicílio. E eu vou ter o maior carinho e atenção em ajudar as pessoas. Esse é o meu trabalho aqui. Eu que agradeço o convite, Legal. Agradeço o pessoal aqui da produção que está ajudando a gente. E em breve eu gostaria de voltar e explorar um pouco mais. Vamos sim, né? vamos Outros sim, assuntos, vamos falar. Enfim. Adorei, Eu também. adorei. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Obrigado pelo tempo que vocês estiveram com a gente. E acompanhe a gente no Instagram, TikTok, em todas as redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram e aqui no YouTube. Vocês são muito, muito bem-vindos e até o próximo. Segue, se inscreve, ativa o sininho e compartilha o canal. Tamo junto, até a próxima. Obrigado. Tchau.